Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Pessoal da rádio também, boa noite com muita alegria. Interrompemos o louvor aí. Daqui a pouquinho volto com louvor. Nós temos uma horinha passando junto aí para estudar. Estamos no livro de Neemias. Hoje vamos ver capítulo 7, 8 e 9. E na segunda-feira que vem a gente acaba o livro de Neemias. Na quarta vamos ver o último livro, o último livro que nós vamos estudar do Velho Testamento. Então, semana que vem a gente acaba o Velho Testamento. Segunda-feira agora não teve, era para acabar segunda-feira, mas glória a Deus, aí tudo Deus tem propósito. Então, na semana que vem a gente termina o Velho Testamento. E aí nós vamos ter aí, na segunda-feira que vem, eu já falo para vocês como é que vai ser a programação para a primeira semana de novembro. Então, outubro fechamos o Velho Testamento. E aí em novembro nós vamos fazer provavelmente uma semana ou 2 semanas aí com a programação diferente na luz da palavra, tá? Mas eu prometo para vocês que a semana que vem eu comento com vocês certinho aí, eu vou alinhar com a apóstola, se vai manter os mesmos horários, nós vamos ter um programa diferenciado aí, pelo menos por 15 dias aí, até eu entrar de férias, definitivamente da luz da palavra, não de férias da igreja, amém? Glória a Deus. Então abra a Bíblia de vocês em Neemias capítulo 7, estamos no propósito dos Salmos, não podem esquecer, pessoal, não esqueça, propósito do Salmo 4ª, 5ª e 6ª, propósito é um propósito importante da igreja, uma cura interior, coletiva, então não fique de fora, participe de todos os propósitos da igreja, é importante. Semana que vem, uma semana que teoricamente nós não temos propósito, a semana está até então, os 3 propósitos que é o relógio de oração, o propósito da família e dos salmos, encerra agora sexta-feira. Então a semana que vem provavelmente teve alguma novidade, Normalmente o Senhor dá algum propósito, um propósito financeiro, alguma coisa assim. Vamos ver o que Deus vai fazer. Aí a gente comenta com vocês. Mas o que é importante, vocês não saírem do grupo. Porque você sair do grupo de propósito, você perde o que a igreja está fazendo. Então deixa lá, coloca no silencioso, enfim, não perde nem a movimentação da igreja. Amém? Glória a Deus. Abriram aí? Gente, aqui... Perdão. Aqui o negócio, a chapa tá quente. Aqui tá frio hoje em São Paulo. Fez muito frio. Aqui chegou aí, a mínima acho que é 12, 13 graus aí, Então hoje fez muito frio aqui em São Paulo. Não tá acostumado tanto frio assim não. Ainda mais nessa época do ano, Mas amém. Bora lá, pessoal. Então, capítulo 7 de Neemias. Semana passada, o que nós falamos, nós terminamos na semana passada a reconstrução dos muros. Então, os muros terminaram, só que é o seguinte, toda obra ainda tem muita coisa para fazer, que tem a parte espiritual. Uma coisa interessante no livro de Neemias é que Neemias não cuidou só da parte da construção, A gente vê em todo o tempo que ele mostra uma maturidade espiritual muito, muito interessante, No primeiro, a disposição dele para fazer a obra, preocupado, um posicionamento como se fosse um profeta já, como diz o ditado mundano, veiaco, Por quê? Porque você vê que ele não se deixou levar pelas ameaças, então um profeta fora de série, diria-se, considerando Neemias. Por quê? Porque você vê que mesmo com as ameaças ele manteve o trabalho, o posicionamento, e agora quando ele acaba a obra dos muros, ele não está satisfeito, ele vai cuidar de uma outra parte que é a parte espiritual. Então você vê que é como se ele continuasse, ou tivesse o mesmo cuidado que Esdras tem para a parte espiritual. E nós vamos ver porque ele vai ter agora, entra Esdras também no circuito. Então, muito interessante essa comparação aí quando a gente vê Neemias, porque a obra acabou, só dos muros. Vamos ver o que ele fala aqui no versículo 1 e 2. Ora, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então você vê aqui que acabou a reconstrução dos muros, a colocação das portas, e aí o que ele vai fazer? Ele começa a nomear algumas pessoas. Se você pegar no livro de Neemias, você vai ver de Neemias de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver lá, quando Davi leva a arca, você vê que tem os porteiros, tem todos os oficiais, cada um no seu devido lugar, aqueles que iam cantar. Inclusive, é importante, a gente falou sobre o Obed-Edom recentemente aqui, ministrando da igreja, Um dos propósitos aí. E o Obed-Edom é colocado lá, Por quê? Porque muito provavelmente ele vinha da linhagem de Levi.
né, dos levitas. Quando você olha a cidade que ele mora lá, muitas pessoas confundem aquela cidade. E quando você vai buscar um pouco mais a fundo de estudo, você consegue ver que ele era um levita. Bispo, mas de onde você tira isso? Bom, primeiro, não só de estudo, mas se você se aprofundar um pouquinho mais nas escrituras, você vai ver que, primeiro, a arca, vamos lá, Uzá era levita. Só de encostar na arca, o que aconteceu com ele? Foi consumido, né? Tudo bem, porque não podia ter tocado na arca, que a arca não poderia ter sido transportada daquela forma, estão lembrados? Só que tem um detalhe, você imagina a arca, quando ficou em poder dos filisteus, o que acontecia? Começou a morrer um monte de gente, um com tumor, com isso, com aquilo, fizeram de tudo para se livrar da arca. A arca ficou na casa de Obed-edom, da casa de Abinadab, 20 anos, não aconteceu nada. 3 meses na casa de Obed-edom, transforma aquela história. Então a gente sabe o que? Primeiro, não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, a arca não ficava em qualquer lugar, ficava no Santo dos Santos. Então, o que cada vez mais você vai estudando, você vai entendendo o que? As pormenores ali, né? As linhas, um ponto, uma vírgula faz toda a diferença. Muito provavelmente era um levita. E por isso que recebeu a arca na casa dele e por isso foi tão abençoado. Até por conta da importância que ele deu para a arca. Então, quando você vai ver lá depois, quando Davi chega em Jerusalém com a arca, é mencionado ele lá junto com os porteiros, cuidando de toda essa parte. Essa estrutura que agora Neemias está começando a nomear alguns camaradas para ficar. Tá? Eu voltei para contar isso aí, porque é importante também vocês saberem, tá bom? Os levitas eram então os auxiliares dos sacerdotes. Se você tiver dúvida, Números capítulo 18, né? E tinham a função de guardar e limpar o santuário, serviços para os quais Neemias os estabeleceu. Dentre eles, os porteiros, os cantores foram cantados, né? Os porteiros ficavam de guarda na casa de Deus e abriam e fechavam as portas do pátio do templo. 1 Crônicas mostra, inclusive, esse serviço também. Já os cantores guiavam o povo em sua adoração musical a Deus. Então, cada um tinha sua função ali, depois do templo reconstruído. Neemias indicou 2 guardas sobre a cidade como oficiais municipais, cada qual responsável pela segurança de metade de Jerusalém. Então, como a gente viu lá em Neemias capítulo 3, né, falando sobre a distribuição de Jerusalém, aqui ele está novamente falando. Um deles era Ani, irmão de Neemias, que tinha visitado em Salém e levado de volta um relatório desanimador para Neemias em Suzã. Então ele coloca um dos irmãos dele como oficial aqui, que é justamente aquele irmão que visitou e levou o relatório para ele lá no capítulo 1. Lembra que chega lá o irmão dele e fala, olha, a terra dos nossos pais está assim, assado, cozido e frito, conta toda a história, e aí ele, né, começa a chorar e tudo aquilo que nós vimos. Então ele coloca um dos irmãos dele aí nessa posição. O outro era Ananias, o qual foi posto por Neemias sobre a cidade por ter sido fiel e temente a Deus. Ele era um homem que temia o Senhor, o que significa que ele conhecia o Altíssimo e andava com ele. Logicamente, aquele que conhecia o Senhor e andava com ele, temia o Senhor, guardava a lei, guardava os estatutos. Muitos conheciam o Senhor, como diz o profeta, como diz Jó, né? Conhecia, realmente guardava os estatutos, mantinha tudo aquilo que as escrituras determinavam. Um temor de Deus receia o seu descontentamento, deseja o seu favor, reverencia a sua santidade, submete-se alegremente à sua vontade e é grato por seus benefícios. Adora o Senhor com sinceridade e obedece conscientemente aos seus mandamentos. Esse é aquele que tem temor e receio ao Senhor. Amém? Ou seja, o descontentamento, ou descontentar ao Senhor. Neemias não apenas instituiu guardas, como também estabeleceu diretrizes para a proteção da cidade. As portas da cidade geralmente abriam ao nascer do sol, mas Neemias ordenou que elas permanecessem fechadas até que o céu estivesse a pino. Então, como as portas de muralha, que normalmente abriam, ele determinou que esperasse um pouco mais, como se o sol estivesse bem forte, até para que tivesse mais segurança, mais visibilidade e tudo mais. Então você vê que Neemias todo um cuidado aqui, porque Jerusalém estava reconstruída, mas não estava ainda totalmente segura, né? Essa precaução extraordinária teria desencorajado os inimigos de preparar um ataque surpresa ao nascer do sol. Então você vê que não foi por acaso que Neemias usou essa estratégia que Deus deu para ele, né, de abrir as portas, os portões um pouco mais tarde.
As portas eram cruciais para a defesa de uma cidade antiga. Neemias também ordenou que os cidadãos de Jerusalém organizassem uma defesa civil, como o povo fazendo escalas de guarda à noite do lado de fora das próprias casas. Então, Neemias, da mesma forma que ele fez quando estava reconstruindo os muros, o que Neemias analisou? Bom, vamos lá. Tiveram tanta resistência para a construção. Não é achar que depois que construiu, que Satanás vai deixar de ser Satanás, quer dizer, ele vai continuar tentando de alguma forma. Então, Neemias fez a mesma coisa que ele fez lá atrás na reconstrução, né, durante a obra, ele fez agora, olha, só que agora nós vamos vigiar. Então, sei lá, vamos pôr um exemplo aí, a cada 3 casas fica um morador acordado lá um período da noite, e assim vai se dividindo noite após noite, mas assim era uma segurança sobre cada casa. As portas então eram cruciais, né, naquela época. Neemias também ordenou então que eles fizessem cada um uma escala, cuidando da sua própria casa. Essa foi uma estratégia inteligente. O povo ficaria mais alerta ao vigiar suas próprias residências do que ao guardar uma área qualquer da cidade. Então, cada um guardando a sua porta, guardando a sua casa, automaticamente está cuidando da cidade. Para a extensão da cidade de Jerusalém não estava suficientemente povoada. Mesmo que já estivessem passado 90 anos desde que o povo tinha retornado com Zorobabel para viver lá, ainda existia muita área desabitada dentro dos muros renovados por Neemias. Então ainda tinha muita área ainda que não tinha sido habitada. E aí vale lembrar, pessoal, eu já ministrei isso para vocês também, quando a gente falou de Zorobabel ali no começo da obra, né, quando ele veio lá no livro de Esdras, que nem todo mundo veio, né? Aí você fala, mas todo mundo não veio quando foi libertado lá, quando Ciro liberou o povo? Não. Tanto é que você viu, teve o censo, mostrou quantas pessoas vieram, quantos homens vieram. Você vê que Neemias onde estava? Neemias estava em Suzã. Esther onde estava? Estava em Suzã. Esdras onde estava? Estava em Suzã. Então você vê que muitos deles não retornaram para Jerusalém. Aí você fala, mas por que o povo não voltou? Porque a cidade estava destruída também. Então alguns voltaram, mas nem todo o povo voltou. E muitos foram para outras cidades, foram dispersos. Alguns foram para a Pérsia, como a gente viu aí, né, em Suzã, capital da Pérsia. E outros ficaram aonde? Ficaram na própria Babilônia. Então, muitos ficaram na Babilônia. E Ecbatana, que é outra capital importante lá entre os medos e os persas, né? Então, muita gente foi para outras cidades. Então, aqui, por isso que agora ainda continuava desabitada. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Vamos ler o versículo 5 e 6 aí. Em Esdras tem o mesmo relatório, nós vamos ver que tem diferença entre um e outro. Mas no capítulo 2 de Esdras também passa o relatório daqueles que voltaram para Jerusalém. Então vamos ler versículos 5 e 6. Então o meu Deus me pôs no coração que ajudassem os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. Então o que acontece? Foram trazendo as pessoas como se fosse fazer um censo. E pegando por família, pegando cada família. Olha, você é o quê? Eu sou de Efraim, eu sou de tal cidade, eu sou de Judá, eu sou oriundo da tribo de Judá, e foram fazendo esse censo aí, né? Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estavam escritos. São esses os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Então aqui você vê que ele achou o livro com esses registros e agora ele vai colocar em ordem. O que significava aqui? Quando Nabucodonosor foi para invadir Jerusalém, você vê que ele não foi numa leva só, foi a primeira leva e teve mais uma leva. E depois ele faz o quê? Ele bota fogo lá, em 586 ele bota fogo em toda a cidade. Então, não foi só uma vez transportado, tanto que no primeiro transporte, quem que foi? Na primeira vez que foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, o profeta Ezequiel. Lembra que ele ministra lá com o povo na Babilônia? Jeremias ministra lá em Judá, Jerusalém, com todo o povo. E o profeta Ezequiel não, lá diretamente na Babilônia, que foi um dos primeiros levados lá. Amém? Então tá aqui, ele começa a registrar aí. Neemias atribui ao Senhor a ideia de um censo que apresentaria a distribuição populacional. Se ele conhecesse a configuração da população na capital e na zona rural, seria possível então determinar quais distritos poderiam perder uma parte de habitantes para Jerusalém.
Então, logicamente, com um censo de quantas pessoas tem, você consegue distribuir esse povo em toda a cidade. O quanto era importante ficar na cidade. Lembra que quando estavam construindo os muros, o povo que morava fora do centro, eles mandaram não ir para casa, que era para ir se revezar para cuidar da obra. Então tinha todo esse cuidado aqui, no caso agora, principalmente com a capital. Neemias descobriu uma lista, né, ou seja, um livro, que registrado por famílias dos nomes do povo judeu que com Zorobabel voltaram da Pérsia para Judá em 536. Então ele achou esse livro com o nome das famílias que voltaram aí. Obviamente eu não vou ler todas as famílias, até porque ninguém vai decorar em todas as famílias, né? Essa extensa listagem consistia em nomes de líderes, de pessoas por famílias. Então vamos lá. Do versículo 8 ao 25, depois por cidades, do 26 ao 38, por sacerdotes, do 39 ao 42, levitas, do 43 ao 45, os netineus que eram os servos do templo, tá? Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, né? Netineus, né? Tem tanto nome na Bíblia difícil, mas aparecem os netineus. Eles aparecem em outras passagens também bíblicas, mas eu nunca vi ninguém falando, tá? Mas tem outras passagens bíblicas que aparecem eles também. Eles são servidores do templo, tá? Então, lembra vocês não podem esquecer, lembra dos gibeonitas? Os gibeonitas, na idade, ficaram como se fossem escravos do povo judeu, tá lembrado? Eles não eram judeus, mas lembra que eles foram lá e enrolaram Josué? Falaram para Josué que eles vinham vindo de longe, que o odre estava apodrecido, o chinelo estava gasto, a roupa estava rasgada, o pão bolorado, lembram? Fizeram aliança com Josué e Josué fez uma aliança com eles, não podia matar eles. Aí Josué falou, bom, agora vai fazer o seguinte, vocês vão então servir a gente, vai pegar água, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então tinha aqueles que serviam, né? E outra desculpa do povo era para quando invadir uma terra, não matar todo mundo, né? Falava, vamos deixar para servir a gente. Não era a determinação que o Senhor tinha dado, né? A determinação do Senhor era para tirar, dizimar, né? Acabar com todo mundo daquela cidade, né? Mas enfim. Então tinham aí os netineus, os servidores do templo, do 46 ao 56. Bem como os servos de Salomão, dos 57 a 60. Dos que retornaram sem uma genealogia, dos 61 a 65. Tinha alguns que não conseguiram chegar numa genealogia. Obviamente, nós temos aqueles que nasceram na Babilônia, né, pessoal? Então, não podemos esquecer que muitos nasceram na Babilônia, foram 70 anos. Você acha que as mulheres hebreias, como eram férteis, acha que 70 anos não produziram? Fala sério. Então, a população aumentou e muito. Você vê pelo tamanho da população, o quanto cresceu em 400 anos, do último capítulo de Gênesis, né, o último versículo de Gênesis, para o primeiro de Êxodo, você vai ver que o número era assim, exorbitante. Por quê? Porque as mulheres eram férteis. Tanto era que Faraó lá, né, o que ele fez lá, Ramsés, pai de Ramsés, né, fez o quê? Decretou que era para matar todos os meninos, justamente pelo fato como eles cresciam, né? Então, do número total do povo, 66 a 67. Dos animais, do 68 ao 69. Estou falando os versículos e o que cada um deles está explicando, tá? E dos presentes oferecidos para sustento do trabalho, dos 70 ao 72. Observação, essa mesma relação encontrada, então, em Esdras, do capítulo 2, com algumas pequenas variações, tá? Então, obviamente, a gente sabe que cada um que relata de um jeito diferente. Já falei para vocês, nós vamos ver aí no ano que vem, né, os 4 primeiros livros ali, né, a história, né, de Cristo relatada, né, por Mateus, por Lucas, cada um vai contando daquilo que, né, entendeu. Um mais sucinto, o outro um pouco mais detalhista, né, o outro mais no amor, né? Não, caiu as lágrimas e teve assim, teve assado, o outro já não. O cara chorou e ponto, entendeu? Mais ou menos isso. Contribuição para o templo. Vamos ler do versículo 70 ao 73. Que diz assim. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis.
O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arratéis, em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Então tá aí. 1.000 daricos de ouro, só para vocês terem uma ideia, pesaria cerca de 4 quilos. Então, por aí você vê o tanto de ouro, de prata, tudo que foi entregue para eles levar. Nós não podemos esquecer que quando Zorobabel ali, o profeta Ageu, apertou o povo, chega o profeta Ageu lá e fala, vocês pararam a obra por quê? O que está acontecendo aí? E ele chama a atenção do povo, vocês estão vendo a obra do Senhor aí perecendo, está cada um preocupado com a sua casa, lembra lá no capítulo 5? Então quando ele chega lá e fala com o povo, o que acontece? Manda uma carta lá e consegue uma autorização para retomar a obra. Quando o rei Artaxerxes dá essa declaração, essa carta, ele endossa, né, ou seja, ele faz um novo decreto, né, não vou dizer para confrontar, mas novamente para afirmar aquilo que Ciro tinha decretado com relação à obra que podia continuar. Só que lá ele fala também, vocês não se esqueçam, eu ministrei para vocês semana retrasada, falando sobre o quê? Que lá o governador tinha que dar dinheiro para a obra, para que a obra não parasse. Ele fala inclusive para os holocaustos. Pode pegar até tanto de dinheiro e olhe por Deus de vocês, pela minha família também. Lembra que o rei fez isso? Então aqui você vê que muito que foi levado tinha isso, mas aqui nós estamos falando de doações e contribuições do próprio povo judeu. Ok? Tá claro aí, pessoal? Capítulo 8, vamos lá. Esdras lê a lei diante do povo. Então a gente viu que ele está preocupado com a parte sacerdotal, né, com os levitas, aqueles que vão trabalhar cada um na sua função, e agora ele vai falar sobre a lei. Vamos ler versículo 1 e 2 aí. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram: Esdras, ó escriba, que trouxestes o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o 1º dia do 7º mês. Então está aqui, agora vamos falar sobre a lei. Lembra que Esdras foi enviado aqui para chegar em Jerusalém, para poder ensinar o povo. Essa era a função do profeta, né, do escriba aqui, ensinar o povo a lei. Zorobabel estava lá, Josué o sacerdote, mas Zorobabel foi o que? Foi como um general político, foi lá para tocar a obra, né? Embargou, vem Neemias e continua a obra, beleza, maravilha, e aqui o escriba, no caso Esdras, para cuidar da lei, porque a lei fosse o quê? Fosse exercida, que o povo voltasse a praticar aquilo que estava o quê? Nas escrituras. A frase de todo o povo indica a reunião de todas as cidades e da zona rural de Judá. A praça provavelmente localizava-se entre as áreas sudeste do templo e o muro oriental. O líder, nesse caso, o escritor, era Esdras, a pregar o livro da lei, o qual ele havia levado para Jerusalém 13 anos antes. O que era restrito ao estudo particular entre homens, instruído, tornou-se público para todos. Então aquilo que era ministrado, como a gente vê principalmente no Novo Testamento, lá nas sinagogas, não era todo mundo que tinha acesso e coisa e tal, aqui ia ser ministrado para todo o povo. É interessante que quando você vai lá no Pentateuco, você vai ver lá que em Deuteronômio, você pega Moisés fazendo alguns discursos, 5 discursos importantes. Por que ele faz aqueles discursos, pessoal? Parece repetitivo. Não é que era repetitivo, acontece que ele estava falando, porque aquele povo agora, que ele estava falando de Deuteronômio, era o povo que ia entrar na Terra Prometida. O povo que saiu do Egito, todos eles morreram, com exceção de Josué e Caleb. Então ele estava repetindo a lei e ele fala que eles tinham que repetir de ano em ano, tinha que ler as escrituras, tinha tudo isso, e era a função do pai e da mãe ensinar. Então aqui acontece, vai fazer isso agora, só que fazer publicamente com todo mundo, porque se perderam, a maior prova de que se perderam as escrituras é para onde eles foram parar, né? Nas escrituras, geralmente as mulheres estão explicitamente presentes nas reuniões de grupos. Aqui elas são mencionadas explicitamente.
todos os sábios para ouvirem, crianças com mais idade, assim como adultos, reuniram-se no primeiro dia do 7º mês. Então, a convocação geral aí. O muro havia sido concluído no 25º dia do 6º mês. Então, esse evento aconteceu apenas poucos dias após a conclusão da obra. Você vê que Neemias, olha que interessante, né? Poucos dias depois da obra. Você viu que Neemias não estava lá para brincadeira? Você vê que Neemias não ficou, como é que eu brinco, batendo pau para o louco dançar? Neemias, o que ele foi para fazer, ele foi um cara determinado. E isso é muito interessante. Por isso que eu falo para você que ele tinha um posicionamento realmente de grandes profetas. Né? Um cara posicionado, como o rei Davi, né? Você vê posicionado. Porque veio, logo que acabou, vamos lá para as escrituras. A leitura do livro durou um período de aproximadamente de 6 horas. No versículo 4 fala que ele estava em um púlpito de madeira e ao seu lado a relação de alguns homens para ajudá-lo durante o longo período que durou a leitura. Então era um púlpito como o nosso aqui de acrílico, mas era um de madeira naquela época, né? E aí ele começou a ler as escrituras diante de todo o povo. Quando Esdras abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, representando sua reverência pela palavra. Às vezes a gente fala sobre reverência, o apóstolo fala muito, ele é apóstolo, que passaram por outras igrejas aí, né? Eu passei só por 3 igrejas, então não tenho um profundo como eles têm, mas você vê como fala que eles foram ministrados quando eles se converteram lá atrás, há 20 e poucos anos, né? São dois veião aí, né? Do Alcorão aí. O que acontece? Eles falam que lá não podia levantar a pé, não podia levantar nada, né? Era uma reverência com a palavra. Hoje em dia, infelizmente, eu gostaria de ter vivido essa época, porque hoje, às vezes, eu fico triste com as pessoas não terem reverência com a palavra. É um que levanta para ir no banheiro. Eu não tenho nada contra quem tem problema para ir no banheiro. Às vezes você tem uma emergência, né? Mas às vezes a gente não tem emergência nenhuma. Uma pessoa fica inquieta e vai no banheiro, vai tomar água, vai tomar café. Tem vontade de um monte de coisa durante a leitura, durante as escrituras. Você imagina naquela época, meu? O cara não podia... Você acha que o cara não tinha dor de barriga naquela época? O cara não tinha necessidade naquela época? Cara, de certo, ele passava no banheiro antes, ele fazia alguma coisa antes. Ele sabia que ele tinha que ter reverência com a palavra. E só que esse tipo de coisa não pode se perder ao longo do tempo. Nós somos uma igreja virtual, eu acho lindo e maravilhoso, e eu acho assim, a pessoa, você começou a receber a palavra no domingo lá, tá recebendo, vou parar um pouquinho aqui, nós estamos com tempo hoje. No domingo você está recebendo o culto de domingo na tua casa, virtualmente. Vou levantar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho assim, no domingo, não dá. Eu acho que durante a semana a pessoa trabalha, está ouvindo, né, às vezes na rádio, coisa e tal, tudo bem. Agora, no domingo, acho que a gente tem que ter reverência. Domingo é o dia do quê? O Senhor separou um dia. Ó, isso é tão importante. O que o Senhor fez com o povo? Quando o povo estava lá dependendo do maná, sabe o que eles faziam? Olha, o Senhor dava maná normalmente para eles todo dia. Não podia guardar. Lembra que não podia guardar o maná? Que ele apodrecia? E por que na sexta o maná no céu não apodrecia? Dava o maná para a sexta e para o sábado. Pararam para pensar nisso? Por quê? Porque era para o cara não fazer nada. Ele não vai ser para cuidar de colheita, ele não vai ser de nada. Ele é o dia do Senhor. É a mesma coisa hoje. Então, se você está virtualmente ou se você está presencialmente, reverência com a palavra. Então, aqui sendo que todo mundo se colocou de pé, coisa que hoje se perdeu. Se colocar de pé ou sentar, eu acho que a maior reverência não só estar de pé ou estar de joelho, mas é o silêncio, para se ouvir a palavra, né? Esse gesto, tempos depois, tornou-se característico dos judeus nas cerimônias realizadas, inclusive nas sinagogas. Antes de ler o livro da lei, Esdras guiou o povo em oração. Louvou, que significa que Esdras identificou Deus como fonte de bênçãos para o povo. O povo respondeu amém, levantou as mãos, indicando participação com Esdras na oração. Então você vê que ele prepara um ambiente de adoração, né? Prepara, chama a glória de Deus. Então isso é muito importante. Coisa que a gente faz aqui na Hebron, todo domingo, antes do culto, 1 hora antes, né? Quem está com a gente no grupo já está louvando. Mas independente se você não está no grupo, a primeira coisa que você vai fazer, você vai participar 9 horas do culto, faz o seguinte, pelo menos 8h30 da manhã, começa a colocar o louvor dentro da tua casa, prepara o ambiente, chama a glória de Deus para você receber a palavra às 9 horas. Amém? Então os judeus inclinaram a cabeça e adoraram ao Senhor com o rosto em terra, um ato de submissão voluntária ao Senhor e Criador. Os levitas explicaram completamente o significado da lei de Deus, explicando o sentido, e eles explicaram a lei de forma que o povo aprendesse o sentido e obtivesse o discernimento do que estava sendo lido. Você vê que não foi só ler, né? Foram explicar.
Obviamente, hoje a gente tem uma luz da palavra porque às vezes a gente lê e também não consegue entender. Então, por que estava lá? Qual era a função deles todos lá? Não só o escriba, mas os outros que estavam apoiando ele. Para que o povo pudesse entender. Você vê que a Bíblia, várias vezes dão exemplos sobre plantação, sobre o pasto, porque era a forma que eles entendiam. Vê as parábolas que o Senhor deu. Presta atenção no Novo Testamento. As parábolas. Mas uma parábola, não podia dar uma parábola de vai dar uma parábola da Ferrari. Não tinha Ferrari naquela época, do carro. Então, dava as parábolas de um jeito que o povo entendia. Então, quando você falava de plantação, de pastos verdejantes, o camarada sempre sabia muito bem o que significava seca e pastos verdejantes. Vamos ler o versículo 9 aí. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas ensinavam todo o povo e lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então aqui ele falou: pode, não é dia de choro, né? Hoje é dia de alegria, de banquete. E olha, assim, olhando para trás, que ele falava assim: olha toda a obra que foi feita aqui num prazo de 52 dias. Então é dia realmente de festa. Uma vez que o povo compreendeu a palavra de Deus, chorou ouvindo os altos padrões da lei e reconhecendo sua baixa posição diante do Senhor, os judeus se converteram. Então, logicamente, já que se converteram, porque muitos estavam afastados das escrituras, estavam fazendo tudo aquilo que os babilônicos faziam, os cananeus faziam. Então era importante o que? O cara voltar, o arrependimento verdadeiro, a leitura era para isso. O cara precisava lembrar a lei, aquilo que ele podia e aquilo que ele não podia fazer, né? Neemias, Esdras e os levitas estavam sem dúvida alegres em ver a convicção do povo. Mas mesmo assim encorajaram-no a parar de chorar e lembraram que aquele dia era consagrado ao Senhor. Quer dizer, era lindo de se ver todo aquele povo chorando, entendendo o recado do Senhor, né? Só que o que ele queria que eles entendessem que era o dia do Senhor, para o choro, e vamos banquetear, vamos fazer com alegria o dia de hoje, porque era mais uma conquista importante e principalmente descortinar aquilo que para muitos ainda era dúvida, era desconhecido. No primeiro dia do mês era realizada a festa das trombetas. Não era tempo de chorar, mas de celebrar. O povo foi instruído a celebrar a festa comendo, bebendo e compartilhando. A alegria do Senhor podia referir-se à alegria de que Deus tem, mas com o contexto indica que algo que o povo experimentou, a alegria daquilo que eles estavam experimentando da comunhão com Deus. Esse é o sentido que brota em nosso coração por meio de nosso relacionamento com o Altíssimo, em contentamento dado por Deus, sentido apenas quando estamos em comunhão com Ele, quando nosso objetivo é conhecer mais acerca do Senhor. O que obtivemos é a sua alegria. Obtemos, logicamente, a alegria. Força significava lugar de segurança, refúgio e proteção. Lugar seguro do povo era ao lado do Todo-Poderoso. Os judeus tinham construído um muro e carregado lanças e espadas, mas Deus era a sua proteção. Obviamente, você vê que Neemias instruiu o povo a trabalhar com a mão na espada e outra na obra. Mas a proteção maior era divina, tanto que a obra foi feita em tempo recorde. O povo foi às suas casas para comer e beber e compartilhar e regozijar-se, porque levavam no coração a palavra de Neemias, Esdras e dos levitas. Eles obedeceram a palavra do Senhor e celebrou a festa das trombetas. E aí nós vamos para a festa do tabernáculo. Vamos ler o versículo 13 e 14. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, os escribas, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem na palavra da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Então vamos lá. Os cabeças dos pais de todo o povo, sacerdotes e os levitas, voltaram no dia seguinte para ouvirem o ensinamento da palavra de Deus. Até mesmo os líderes se reuniram para entender o sentido das escrituras e saber como deveriam agir. Os ouvintes descobriram que deveriam observar a festa dos tabernáculos do 7º, 5º ao 22º dia do mês. Durante esse tempo o povo viveria em cabanas feitas de galhos novos, de árvores frutíferas e palmeiras. Essas habitações seriam espalhadas nos pátios, nas ruas, nas praças públicas e no terraço das casas.
Esta festa era observada em memória dos ancestrais que viveram viveram em cabanas, tendas, e depois do êxodo, lá em Levítico 23 também fala sobre isso. A cabana não era um símbolo de miséria, mas de proteção que preserva o abrigo. Então, porque eles ficavam dentro de Jerusalém. Então, era uma festa festiva, né, obviamente, né? Mas uma redundância, uma festa para comemorar tudo que Deus tinha feito com eles. E aí fala que eles saíam da morada, porque nem todo mundo morava em Jerusalém. Nem todo mundo morava, né? Judá era grande, tinha gente em várias outras cidades, e eles vinham para comemorar. Então era para, nesse tempo dessa festa, eles ficarem dentro de Jerusalém, nessas cabanas, não voltar para suas casas. O povo observou a festa dos tabernáculos de acordo com a lei. Aqueles que viviam nas cidades fizeram cabanas nos terraços de suas casas e seus pátios. Os sacerdotes e os levitas montaram suas tendas no átrio da casa de Deus, e o povo da zona rural fez suas cabanas nas ruas diante da porta das águas e da porta de Efraim. Por quê? Porque o povo morou muito tempo em tendas, e o Senhor morou em tendas. Lembra que ele fala para Davi, quando Davi fala que não dá para viver na casa apainelada enquanto o Senhor estava vivendo em tendas. E o Senhor fala para ele, né? Chega de viver em tendas, né? Agora precisa construir um lugar para mim, mas não vai ser você, vai ser o seu filho, por conta das mãos de sangue, né? Sujas de sangue. Nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué. Aqui faz uma referência à construção das cabanas. O povo de Israel certamente havia celebrado a festa dos tabernáculos desde a época de Josué. De fato, aqueles que tinham retornado com Esdras observavam a festa no primeiro ano de seu retorno. Então, para eles aqui, para muitos aqui, era novidade. A leitura da lei era exigida durante a celebração da festa dos tabernáculos. Ocorria no ano sabático. Quem tiver dúvida está lá em Deuteronômio 31. 7 dias de leitura, demonstrando a perfeição do Senhor, e tomaram conhecimento de toda a palavra, para a manifestação do poder de Deus e de sua presença, que restaura a força e a conquista do seu povo. Amém? Então vamos lá, capítulo 9. Como é que eu estava no capítulo 9 aqui? A gente já fecha hoje aí, capítulo 9. Arrependimento e confissão dos pecados. Agora chegou num ponto importante. Choraram, né? Tudo lindo e maravilhoso, mas tem que ter um arrependimento verdadeiro, como Davi, mostrar fruto de arrependimento. Agora que é o X, né? Esse capítulo é comprovadamente um dos mais significantes em toda a escritura hebraica. Ele apresenta uma narração convincente, né, da história básica do Antigo Testamento, com um fogo glorioso na obra do Altíssimo na vida do seu povo. Vamos ler do versículo 1 ao 3 aí. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Então você vê que aqui eles se apartaram, quer dizer, aquele que sabia, né, que viu as escrituras, sabiam da lei, se apartaram para fazer aquilo que mandava a lei. Então, ou seja, se afastaram dos estrangeiros aí. A adoração pública do povo tinha começado no primeiro dia do 7º mês, e mais de 3 semanas depois, o povo ainda estava envolvido nela. Jejum, pano de saco e terra eram sinais tradicionais de luto. Aqui eles eram uma preparação para a confissão do pecado do povo. A geração de Israel, ou seja, a linhagem de Israel, significa a semente de Israel. A separação de todos os estranhos era uma separação sagrada dos estrangeiros que adoravam outros deuses e cujas práticas devem ter trazido danos à adoração do Senhor pelo seu povo. Então tinha que se separar. Por quê? O Senhor já tinha advertido que esses casamentos com estrangeiros ia trazer, infundir a cultura deles e poderia fazer o povo de Deus pecar. E de fato foi o que ocorreu. Dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, a confissão dos pecados do próprio povo foi um perdão pessoal e coletivo. Já a confissão dos pecados de seus pais
foram lembrar os judeus que não podiam continuar praticando as atitudes perversas do passado. Então, quer dizer, aquilo que praticaram eles, pediram perdão, e aquilo que referia ao pai deles é o que os pais fizeram, que levaram eles para a Babilônia. Então, era para que eles entendessem que não era mais para essas práticas, como fizeram os pais que levaram eles em cativo para a Babilônia, né? Ou seja, a colheita do pecado. Como em Neemias 8, no versículo 5, o povo em reverência pôs-se em pé ao ouvir a leitura das Escrituras. Aproximadamente foram gastos 3 horas, comparando com o capítulo, o versículo 3 aí, no capítulo 8, na leitura pública, e 3 horas na adoração coletiva. E o povo fez confissão. Você vê que 6 horas aqui, 3 horas só de adoração. Parente da nossa apóstola Karen, né? Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus. Essas palavras foram ditas em alta voz pelos levitas. Imagine o cordo que era isso aí, né? Glória a Deus. Do versículo 5 ao 38, vai falando sobre isso aí, sobre as confissões. Essa oração foi... Aí vão fazendo a oração, eu não vou repetir a oração, né? Logicamente. Depois vocês leem aí. Essa oração foi feita pelos levitas que demonstravam o quanto eles tinham consciência de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel, como era em um Deus fiel, mas também o quanto foram obstinados em desobedecerem ao Senhor e por isso sofreram as consequências e tornaram-se servos em sua própria terra. Uma coisa que muitas vezes nas Escrituras vai mostrando, você vê o profeta repetindo para o povo, precisava ouvir, né? O povo não podia esquecer de tudo que Deus tinha feito. Então começa a voltar lá. Olha, lembra do primeiro êxodo, né? Quando eles são libertos da Babilônia e volta, né, Ciro dá o decreto, é chamado de segundo êxodo. Então você vai ver falar primeiro êxodo e segundo êxodo seria isso. Porque é a libertação do povo, só que lá como escravos aonde? Lá dos egípcios. Então acontece, você vê que os profetas vão lembrando, o Senhor faz o profeta lembrar o povo daquilo que os pais tinham feito e o quanto o Senhor fez por eles. Libertei eles do Egito, fiz passar o Mar Vermelho, fiz passar o Jordão, dei terra, tiraram o poceiro, a terra era de vocês. Então começa a lembrar o povo. E uma das orações, algumas delas é isso, é lembrar o povo daquilo que eles tinham feito, da onde se perderam, né? Quando reconhecemos que erramos e nos arrependemos, o Senhor então pode realizar a obra no nosso interior e restaurar a nossa honra. Mas eu preciso reconhecer e ter entendimento que errei, né? Muitos cristãos não têm a menor autocrítica ou culpam a Deus por todas as suas desventuras, mas não percebem que a maioria dos problemas são fruto de suas próprias escolhas. Todo pecado gera uma consequência, mas Deus nunca será indiferente a um coração sincero e quebrantado. E aí, logicamente, é só a gente ir para Davi, a gente vê um coração sincero e quebrantado, mostrou fruto de arrependimento, a gente viu o que Deus fez com Davi. Agora, a gente não pode esquecer que aquilo que ele plantou, ele colheu. Mas que o Senhor perdoou ele e ele não foi consumido, só aí já é maravilhoso, né? O cântico finda em ação e não apenas em sentimento. Sua intenção foi a mudança comportamental do povo do Senhor, um sinal para que os israelitas refletissem na fidelidade com Deus, porque tudo foi justamente perdido por conta da fidelidade, perderam a fidelidade com o Senhor, e isso acarretou todo esse problema. O novo concerto comunitário desejava demonstrar a lealdade de Abraão e Sara. Então aqui, pessoal, eu não li todos os versículos, né? Eu pulei aí, porque você vai ver que a oração do capítulo 9, ele vai lembrando, fala de Abraão, fala que Abraão lá de Ur dos Caldeus, então, obviamente é repetido daquilo que a gente já estudou, né? Mas ele está fazendo o quê? Eles estão voltando a história lá no começo com Abraão, e aí vai falando, olha, o pão que caiu do céu, lembra que o povo estava no Egito, estava no deserto, o maná caiu do céu, o povo cansou, que queria comer carne, veio as codornizes, fala a palavra que subiam as codornizes, eles comiam as codornizes, se fartaram, comendo carne até não querer mais. Lembra? Então tinha tudo isso, água que saía da rocha. Então começa a lembrar isso aqui. Então você imagine para esse povo, né, eu não li, mas imagine para esse povo ouvir essas certas coisas. Dói quando você ouve umas verdades, né? Aí você lembra, puxa, Deus cuidou do meu pai, Deus tirou meu pai de tal lugar. Se eu estou aqui hoje porque Deus fez isso, fez aquilo outro. Já imaginou? É como se a gente parasse aqui publicamente agora e o senhor falasse, espera um pouquinho.
Ô, Bispo Marcelo, lê a história aí. Vamos lá, ô, fulano de tal. Vamos pegar o exemplo do apóstolo que está aqui comigo, meu fiel escudeiro aí. O apóstolo, está lembrado que seu pai, olha, seu pai é o seguinte, seu pai teve uma enfermidade, mas eu abençoei seu pai. Seu pai hoje está curado porque eu abençoei ele. Imagina o coração do apóstolo como vai ficar. Cheio de gratidão. E aí quando a gente olha, ou fala, Bispo Marcelo, seu pai lá teve câncer, mas eu curei seu pai. Poxa vida, eu vou ficar constrangido. Se a gente está em pecado, se a gente está pegando o caminho errado, de iniquidade, eu vou ficar constrangido. Você vai começar a lembrar tudo que fez. Olha, lembra lá quando você perdeu sua mãe? Mas eu te mantive de pé, eu te sustentei, eu fiz isso. Lembra quando o desemprego bateu na tua porta? Lembra que eu mandei fazer isso, mandei fazer aquilo outro? Então você imaginou o nosso constrangimento? Isso aqui era um constrangimento para o povo. Contar tudo que tinha feito com os pais dele. E o pior de tudo era a ingratidão. Sabe que vocês foram parar na Babilônia? Que eu falei para o pai de vocês, para os seus antepassados, para não fazerem isso, isso e isso. Sabe o que eles quiseram? Fazer isso, isso, outro, isso, outro. Já imaginou? Já imaginou a ingratidão? Ingratidão fecha as janelas dos céus. Então você imaginou ouvir tudo isso? Então esse discurso aqui do capítulo 9, depois vocês podem ler aí, né, vai voltando a história, é exatamente isso, pessoal. Não foi fácil de se ouvir. Muito difícil. Do versículo, deixa eu ver aí, do versículo 5 até o 38. Então vai lembrando todo o povo aí, ó. Ele vai passando por cada parte do quanto ele sustentou o povo. Então foi um período aí para realmente o povo despertar, né, acordar em função de tudo que foi falado. Bom, pessoal, tá aí. Nós vimos capítulo 7, 8 e 9. Não dá para a gente ver mais um capítulo, mas agora é 11, 12 e 13. A gente fecha na segunda-feira o livro de Neemias. Nós vamos ver que ainda vai apertar um pouquinho mais, porque aqui ele chamou arrependimento do povo. O povo estava chorando lá, lembra? Choraram, tudo muito bonitinho. Mas vamos ver se aí tem um coração contrito mesmo, né? Como é que está um coração arrependido, se não está. E aí nós vamos ver que ele vai começar a estabelecer algumas coisas aí. Não acabou ainda a obra de Neemias. Ainda tem aí 3 capítulos onde ele ainda vai apertar um pouquinho mais e vai tirar aquilo que está roubando a câmara de suprimento do Senhor. E uma palavra, quando é ministrada, né, quando o Senhor fala isso com a gente tem que olhar se não tem nenhum Tobias na nossa câmara de suprimento. Por isso que o nosso celeiro está vazio. Então a gente precisa entender, pessoal, quando acontecem algumas coisas na vida da gente, é igual aqui, vamos ler as escrituras, vamos entender, e é por isso que tem alimento diário todos os dias, para que você possa entender onde está errado, e para você pegar o prumo certo, pegar o caminho certo. Amém? Glória a Deus, pessoal. Eu queria agradecer vocês aí. Segunda-feira nós estamos de volta, né? E aí a semana que vem a gente fecha aí, então, o Velho Testamento. Amém? Bora orar? Em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária, Pai, por tudo que nós avançamos nessa noite em conhecimento, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, que o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, aqueles que viram agora online, aqueles que vão ver aí transmissão, da mesma forma sejam alcançados e que essa palavra venha se multiplicar, chegar aos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os Teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então é isso aí. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz, todos os dias como? Em aliança com Deus. Não esqueça, amanhã, propósitos, 6 horas da manhã, depois programa, 7h30, meio-dia, propósito novamente, e às 18h, encerramento com o nosso apóstolo. Amém? Glória a Deus. São 3 dias, pessoal, não esqueça aí, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.